Iniciando aqui mais TED Talk, agora para abordar a questão do mundo pré-diluviano, o surgimento da humanidade, os aliens e as teorias mais mirabolantes até as mais sérias desenvolvidas em torno da questão que hoje é tão esquecida e muitas vezes ignorada no meio católico. E para responder essas e mais questões, trouxemos novamente o professor Carlos Nogueira e, é claro, como sempre, o André Messias do Salve Roma, que irá se apresentar agora. Salve Maria e vamos lá. O assunto é mesmo, desculpe. É o mundo é o mundo pré-diluviano. E aí a gente, tipo, como é que era o mundo no pré-dilúvio? Porque muita gente, muitos ateus falam, né, que nossas origens, nós éramos homens das cavernas, irracionais, Aham, parecido com macacos, etc, que aham, ficavam fazendo uga-buga, etc. E é. a gente sabe que não era bem isso. E no final a gente puxar também questão das vidas vidas fora da Terra, porque tem alguns católicos defendendo isso, dizendo que é possível existir Ah, vida. tem? É, é, Existe. Deus Existe do um, existe um site neoconservador chamado Catequista. Eles têm um texto falando que é possível existir seres fora da Terra. Eles tratam quase como eles trazem quase como certeza, sabe? Eles falam isso. Aham, E aí a gente vai, aí o vídeo vai ser sobre isso. tá. Alô? Sim. Tô me ouvindo, sim senhor. Posso começar? Tá à vontade. Bom, para falar disso, creio que temos de voltar à questão da criação do universo e do mundo, ainda que rapidamente. Eu assisti durante essa semana todos os vídeos daquele protestante, Adalto Lourenço. Ah, É um homem assim que não é destituído de interesse, muito pelo contrário, domina ah, as ciências modernas, tem esse domínio. Né? Até parece não protestante ao dizer que quando Cristo volte, não encontre você em pecado. Você, muito bem, só falta confessar com o padre. Né? Mas é, ele não é destituído de interesse. Então, eu vou fazer, pelo menos na minha cabeça, um contraponto com tudo que eu ouvi dele. Né? Ele defende a idade jovem não só da Terra, mas do universo. Tá? Não chega a ficar claro se ele acha que também o universo tem 6.000 anos, teria 6.000 anos. Bem, não, veja, não é impossível, não se trata de algo metafisicamente impossível. De modo algum, você pode encontrar, até porque essa foi a opinião majoritária dos padres, dos teólogos da Idade Média, da idade recente do universo, e que ele já se teria criado pronto. Adalto Lourenço chega a dizer que para que criar um universo que não já seja pronto? Se ele pode criar, por que não criar? Essa unanimidade, porém, tinha algumas lacunas. Né? Santo Agostinho dizia que os 7 dias foram um dia só, certo? E 7 dias se refeririam a, a idades, eras angélicas, ou seja, no Evo, na eviternidade. Bem, ademais, a autoridade de Pio XII, embora não tenha comprometido totalmente sua autoridade, mas pelo menos como provável, ele aceita como provável, até como muito provável, a teoria do Big Bang, que de certo modo, converge com a do bispo antitomista Robert Grosseteste, né? É, o bispo de Oxford, que dizia que Deus concentrou uma partícula de luz altamente condensada, criou-a, tirou-a do nada, e a fez explodir, e a luz se teria ido condensando nos diversos corpos celestes. Ou seja, há uma. Claro, está implicada aí a chamada teologia da luz,
que é problemática, né? Porque, para Grosseteste, a luz era a essência das coisas, né? Algo extremamente difícil, problemático, mas sua hipótese, que ele tinha por certa, por verdadeira apodíctica, não deixa de convergir de algum modo com a doutrina do Big Bang. Quanto a responder a Adalto, dizendo que diz que para que criar um universo por bilhões de anos se poderia já criar pronto? É verdade, mas nós não devemos tentar questionar como Deus fez as coisas. Foi o que fez Leibniz, né? Leibniz disse que Deus fez o melhor dos mundos possíveis. Santo Tomás já lhe tinha respondido séculos antes, dizendo, não, Deus, como tudo que ele cria, fez um universo conveniente, mas poderia ter criado um universo melhor. Bem, é algo análogo a isso, ou seja, por que ele fez em tantos anos e tal, bilhões de anos, com essa imensidade, ou seja, você pode responder tranquilamente para que nos desse o trabalho de entender tudo isso e para demonstrar sua própria magnificência. Por quê? E sua própria infinitude. Por quê? Um tempo demasiado longo e uma extensão imensurável do universo, de certo modo, espelham mais sua própria infinitude. Poderia responder a isso, né? Mas só uma coisa que, aliás, sirva de complemento ao que eu já falei aqui sobre o Big Bang, eu gostaria de fazer uma relativização do que eu mesmo disse, né? Em que sentido? O Big Bang, por mais que se considere como uma doutrina provável, e até muito provável, segundo Pio XII, o fato é que ele apresenta problemas. Ninguém sabe o que teria sido esse ovo-átomo inicial, né? Eu não sei se já disse, se não disse, repito, Compton, Arthur Holly Compton, apresentou uma doutrina diversa para um universo estacionário e não em expansão, né? Por outro lado, o próprio Einstein, né, apresentou a contraproposta de um universo oscilatório, né? E tudo isso, a mesma opinião do Adalto Lourenço. O que diz o 12, porém, uma autoridade que é de seguir, pelo menos como probabilidade. O que diz Compton, o que diz Arp, o que dizem, todos eles estão dentro no campo da possibilidade. Não se trata de algo metafisicamente impossível e, portanto, não infringe as regras da razão, né? Por fim, quanto a isto ainda, gostaria de dizer que Adalto Lourenço, às vezes, na sua ânsia de coincidir os 6.000 anos com os dados da ciência, diz algumas aberrações, né? Ele, por exemplo, em certo vídeo, ele diz que a Terra possui uma força centrífuga tal que tende a achatá-la. E ele diz que a Terra não é perfeitamente redonda, esférica, mas um pouco achatada, mais larga, mais longa na horizontal. Isso é verdade. Então, diz ele, se o universo tivesse bilhões de anos, o pessoal da Terra plana teria razão, porque a Terra já estaria completamente achatada, né? Mas isso só se poderia dizer se a tal força centrífuga fosse muito alta. Ou seja, e isto não está provado. Não está provado que a força centrífuga é tão alta que bilhões de anos fizessem achatar a Terra. Por outro lado, ele incorre em certo equívoco. Ele combate a teoria do Big Bang, o evolucionismo, as datações
e tal, com um mesmo pressuposto. Por quê? Qual é o pressuposto do evolucionismo? É o pressuposto de que as condições materiais teriam sido sempre as mesmas ao longo de zilhões de anos. Mas ele faz o mesmo. Ele considera as condições anteriores ao dilúvio exatamente como as mesmas condições que há hoje. Então, isso que poderia ser uma boa redução ao absurdo da tese oposta, da tese evolucionista, traz problemas para o criacionismo de Adalto Lourenço. Aliás, um outro protestante, o Craig, que é muito conhecido, né, é favorável à doutrina do Big Bang. Né? Então, mesmo entre os protestantes melhores, digamos assim, não há unanimidade e devemos debater tudo isso segundo a regra de ouro de Santo Tomás, adotada por Leão XIII na Providentíssimos Deus. A saber, diante de uma doutrina científica, tá, física, no âmbito da ciência natural, cosmológica, não demos adesão total. Por quê? Porque, se ela estiver errada, a nossa adesão total traz riscos para a fé. Nem a neguemos rotundamente, desde que ela não incorra, não fira o princípio de contradição. Por quê? Se a negamos toda e amanhã se prova, também há um risco para a fé de todos. Esse meio termo, esse justo meio, essa precaução, né, é fundamental para que a gente se mantenha bem nessa disputa sobre coisas com relação às quais, provavelmente, não se terá certeza até o fim do mundo, até que conheçamos a Deus por essência, aqueles que nos salvarmos. Bem, apenas uma última observação. Se está certo a doutrina do Big Bang, isto provaria, segundo a razão, que o universo começou no tempo. Veja, entendendo o Big Bang é o modo como Georges Lemaitre o entendia, ou seja, como algo criado por Deus, não como esse Stephen Hawking crê, porque esse doido, coitado, dizia que o mundo veio do nada, mas por si mesmo. Isso feriu o princípio de contradição. Mas, então, Santo Tomás dizia que nós, segundo a razão, não teria sido impossível que o universo tivesse existido desde sempre e, ainda assim, ter sido criado por Deus. Ou seja, com isso ele salvava a doutrina provável, segundo a razão, a doutrina provável de Aristóteles. Mas, pela fé, dizia ele, sabemos que o universo começou no tempo. Se um dia se prova que a doutrina do Big Bang está correta, então sabemos que o universo começou no tempo, saberíamos, não só pela fé, mas também pela razão, e caducaria isso que disse Santo Tomás. Bem, então já vamos para o Gênesis. Né? Lembre-se que o Gênesis começa no princípio. Santo Tomás sempre disse que esse no princípio é no princípio do tempo, ou seja, quando se criaram as coisas temporais a partir do nada, ex nihilo. Outros, incluindo o Monsenhor Strobinger, né, admitem a possibilidade de que este princípio fosse Cristo. Lembre-se do Evangelho de João, do prólogo, né? Tudo foi feito nele, por ele, para ele. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, ao passo que o Gênesis começa, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu acho que não. Desculpe-me, os doutos, mas eu fico com Santo Tomás, né? Porque aqui não se trata de crer. Veja que a formulação mesma do Gênesis, e tem o verbo bará, salvo engano,
em hebraico, né? Em hebraico de Moisés, que quer dizer exatamente tirar do nada, como num passe de mágica, né? Então, ele não está... Esse princípio pode ter um segundo sentido, que é Cristo, mas o que se está indicando ali é que algo foi criado no tempo, ao passo que, em São João, quando se diz no princípio, identificando com o Logos, isso não pode ser temporal, isso é eterno. Isso é eterno. Esse é um princípio eterno, né? É a geração por consubstancialidade eterna. Então, essa é a primeira coisa, né? Bem, por outro lado, a doutrina não, as palavras da criação nos 6 dias, né? Tirante algumas coisas muito precisas que não podem ter deixado de ser assim, por exemplo, que antes de tudo vieram os corpos minerais, depois vieram os vegetais, depois os animais e, por fim, o último. Essa ordem é metafísica e não pode ter deixado de ser assim. Tá? Isso é corretíssimo. A doutrina Bará, né? Ou seja, tirar do nada, isso já é uma antecipação da doutrina metafísico-teológica do cristianismo. Né? Depois, eu vou voltar a isso. Deus criou os animais segundo suas espécies. Já vou discutir isso com o nosso Adalto. Isso também pode ter sido assim, não tem nada, mas há uma diferença entre os animais e o homem. Qual é a diferença? Os animais poderiam ter existido desde sempre. Não há nada metafísica ou logicamente que impeça que Deus os tenha criado desde sempre. Desde sempre. Para entender essa doutrina difícil de Santo Tomás, né, quem quiser aprofundá-la, no meu livro do Papo Herético, eu tenho exatamente um opúsculo longo, bem longo, em que eu discuto o título, se contradiz Santo Tomás ao pôr que o mundo poderia ter existido desde sempre. Ali está toda a explicação, é uma explicação árdua, mas muito superior às doutrinas de São Boaventura e dos franciscanos em geral, né, que primavam por um primarismo quanto a isto. Né? Os animais não. Poderiam ter sido desde sempre. Os homens é que não poderiam ter sido desde sempre. Por quê? Diferentemente dos animais, que nascem com proteção externa, né? Garras, pelos, caninos, rabos que matam, caudas que matam, veneno, etc. E tal. O homem não foi criado com nenhuma defesa dessas externas. Nós somos o animal mais frágil do mundo. Mais frágil do mundo. Não há animal mais frágil que o homem ante a natureza e as intempéries. Né? Por outro lado, os animais já nascem com o que hoje chamamos modernamente instinto. Né? A palavra instinto em Santo Tomás tem 10 mil sentidos, é muito complexa a questão, mas já nasce com instinto. Né? Se você alimentar um gatinho que perdeu a sua mãe, eu sei porque já tivemos um gato assim, ele foi alimentado e sobreviveu, o único da ninhada que sobreviveu à morte de sua mãe. Eles tinham 4 dias de existência. Ele sobreviveu e tal, depois morreu de leucemia com poucos anos, 4, 5 anos. Mas o fato é que ele se tornou um gato. Né? Ninguém o ensinou a miar, ninguém o ensinou a caçar, ninguém o ensinou a ronronar, ninguém o ensinou a fazer tudo o que um gato faz. Ele já nasce com isso, ele já nasce sabendo o que deve fazer. Ele já nasce, assim como o castor já nasce sabendo fazer suas represas, assim como o João de Barro já nasce
sabendo fazer sua casinha de barro, e assim sucessivamente. Não que os animais não aprendam também por experiência, né? Aprendem. Uma vez vi um filme de um texugo do mel, um animal impressionante que foi posto dentro de uma piscina funda, cheio de galhos, assim, né? Ele, imediatamente, ele pegou um galho, né, cheio de raminhos que lhe servissem de escada, de degraus, e subiu e saiu da piscina. Impressionante, impressionante a rapidez com que esse animal fez isso. Os golfinhos são de uma esperteza impressionante, né? Os cães, os macacos, etc. Bem, mas aquilo para que eles são feitos, já vem escrito na sua estimativa, que é o principal sentido interno dos animais. O homem não. O homem não nasce com sua cogitativa, que é a estimativa humana, com muito pouco inscrito. Por exemplo, o bebê humano, como todo bebê animal, por instinto, busca o seio materno para sugar, né? Se vamos cair, nós protegemos antes nossa parte principal, que é a cabeça, que o restante do corpo. Se alguém nos vem agredir, nós protegemos o rosto, né? São como instintos, né? Mas o resto, nós somos, como dizia Aristóteles, uma tabula rasa, né? Por quê? Tudo quanto aprendemos para que sejamos humanos, propriamente, e não um menino selvagem, como é verdade, já houve, não o Kaspar Hauser, da Alemanha. Kaspar Hauser foi o filho de um nobre com uma serva, com uma empregada, né? É um filho bastardo, e o desgraçado desse pai, para esconder da sociedade, da família, trancou a pobre criança num celeiro, sempre lhe deram comida, bebida, mas nunca sequer conversaram com ele. Então, ele foi descoberto aos 14 anos, mais ou menos, e não sabia falar, ele não sabia fazer nada, né? Ele era ainda aquela tábula rasa, apenas as coisas animais e vegetais dele, comer, etc., e tal, é o que ele fazia. Ou seja, uma monstruosidade, mas assim é. Né? O gatinho, com poucos dias, já está miando, correndo atrás de rato, etc. O meu não corria, não, mas, em geral, eles correm atrás de rato. Então, o homem, para ser homem, necessita ter uns primeiros pais com ciência infusa para ensinar os pósteros, para ensinar a posteridade. Alguém poderia argumentar, mas não, então não se necessitaria que fosse apenas um casal, poderiam ser vários casais com ciência infusa. É verdade, mas se assim fosse, nós teríamos o absurdo de que todos esses casais teriam cometido o mesmo pecado original para que transmitisse a toda a humanidade o pecado original pelo sêmen. Ora, então, é outro assunto, mas o fato é que precisamos de uns primeiros pais com ciência infusa, porque tudo quanto aprendemos ou é dos pais, ou é da escola, ou é da sociedade, né? Ou da universidade. Tudo quanto aprendemos. Por isso é que uma sociedade ruim, uma faculdade ruim, etc., leva a maioria das pessoas à perdição eterna. Mas nós aprendemos, nós somos tábula rasa, e por isso é que não seria possível remontar para trás ao infinito no tempo. Seria preciso que houvesse, a certa altura do tempo, um casal de pais que tivesse ciência infusa, capaz de formar seus pósteros. Aliás, é isso que explica que Caim e seus descendentes tenham construído cidades, né? Tenham construído cidades. Bem, então é preciso formar essa diferença. Agora, quanto aos 7 dias, eu fico com a opinião de Santo Tomás, fundada em alguns padres, né? A de que Moisés,
necessitava formar para a fé aquele povo para que ele fosse a carne de que nasceria o Messias, né? E por isso era um povo rude e por isso ele usou de imagens sensíveis. A expressão é de Santo Tomás, né? É também de alguns padres da igreja. Então, ali não é que haja erro, não há erro nenhum ali. Eu explico isso no livro Estudos Tomistas 2, Opúsculo 2. Não há nenhum erro ali, porque os nossos sentidos, em seu âmbito próprio, eles não erram. Né? Eles podem equivocar-se, por exemplo, quando vemos que o Sol e todos os planetas giram em torno da Terra, quando a verdade é que nós é que giramos em torno do Sol. Mas isso não é nosso próprio âmbito. Né? E mais, nós temos capacidade de criar extensões dos olhos, que são os telescópios, para ver o contrário, e aí, a partir daí, os nossos sentidos já não nos enganam. Bem, então, não se deve buscar exatamente ao pé da letra cada coisa. Claro, Adalto Lourenço tem razão. Antes que a Terra fosse criada, já havia luz, porque muitos se questionam como no Gênesis primeiro Deus cria a luz e depois cria o Sol. É porque há luz em todo o universo. Obviamente, não há luz em todo o universo. Né? Por outro lado, quando se diz no início do Gênesis que na Terra tudo era caos e confusão, isto não quer dizer matéria-prima. Isto quer dizer apenas que não existe matéria-prima, contrariamente ao que cria Platão, não existe matéria-prima sem forma. Então, tudo era caos e confusão porque ainda não se tinha conformado a superfície terrestre tal como ela é hoje, né? Tal como ela é hoje, com seu continente, com sua vegetação, com tudo mais. Bem, com seus animais. Né? Então, há que ter cuidado com as palavras. Por outro lado, não é impossível a teoria da Pangeia. Não é impossível a teoria da Pangeia, ou seja, que toda a Terra estivesse concentrada em um só continente que depois se tivesse separado. Com efeito, o desenho parece realmente peça de uma quebra-cabeça que se encaixam. Né? O leste da América do Sul se encaixa perfeitamente na África e assim sucessivamente. Mas pode discutir-se se isto foi ocasionado, a separação da Pangeia foi ocasionada ou não pelo dilúvio. A doutrina defendida por Adalto Lourenço, é uma doutrina provável. É a doutrina das hipoplacas, né? Hipoplacas, né? Hidroplacas. Contrariamente à doutrina das placas tectônicas, né? As hidroplacas. O que explicaria que no dilúvio a água tivesse saído de baixo e de cima, certo? Se abriram as comportas do céu e da terra para que houvesse o dilúvio. Nada disso é impossível, está dentro do campo do provável. Está dentro do campo do provável, é uma teoria fascinante essa da hidroplaca, né? Das hidroplacas, fascinante, uma grande teoria, como ele mesmo diz, quem a criou, não, agora ele é protestante, mas quem a criou não era ateu quando a criou. Né? Então, é uma teoria muito interessante, né? Que é de levar em conta como algo com grande probabilidade. Bem, depois está aquela questão de se chovia ou não chovia, certo? Antes do dilúvio. Né? Parece que não. Parece que realmente eram outras as condições. Né? O que, no entanto, não explica muito bem como se desenvolveriam os vegetais, que dependem da chuva. Né? Talvez pelas hidroplacas, talvez. Não se sabe. Não se sabe. Quanto aos animais, né?
Essa é uma discussão muito interessante. O André é apaixonado por essa discussão, não, André? Com certeza. É muito interessante. É muito provável que, quando disse, Adalto Lourenço disse que o termo que Moisés usa no Gênesis não é espécie, e sim tipo de que descenderiam todas as espécies, tipos. Não, mas quem está equivocado terminologicamente é Adalto, porque não conhece a doutrina tomista, aristotélico-tomista. Quem está errado ao dizer que os tentilhões são de diversas espécies na ilha de Galápagos é Darwin. Aquilo é a mesma espécie, tentilhões, tá? De que advém várias raças, assim como o cão tem várias raças. É impressionante, aquele pincher miniatura cabe na palma da mão, um filhote cabe dentro de uma xícara pequena. Comparar isso com o dog alemão ou o dog dinamarquês, né? É claro que aí houve intervenção humana, né? Cruzamentos seletivos e tal. Mas na própria natureza nós vemos isso, diferenças impressionantes. Por exemplo, o mamute antigo, né? Desaparecido, com o elefante, provavelmente era a mesma espécie, né? Provavelmente era a mesma espécie, com diferenças acidentais. Tudo que está em potência nele, né? Cada espécie tem potência para certas coisas. Cavalos, nós vemos pôneis e vemos cavalos gigantescos, né? Ou seja, em todos os animais vemos variações impressionantes, impressionantes. Então, o que Deus teria criado, muito provavelmente, foram as espécies animais mesmas, das quais teria havido, então, variação racial, certo? É o mesmo nos homens, né? Imaginem que os pigmeus da África não conhecessem nenhum outro homem, nem amarelo, nem vermelho, nem negro, nem branco, nem nada. Só se conhecessem a si mesmos. Se ele visse um japonês um dia, ele poderia duvidar de que aquilo fosse um homem, não? Certo? Assim como se nós virmos uma barata do tamanho do Maracanã, nós podemos duvidar de que não seja uma barata. No entanto, o homem tem uma variabilidade racial impressionante. Impressionante. O tamanho dos pigmeus até os gigantes nórdicos é algo... A distância é mais ou menos entre o pincher, não é tanto, não, mas entre um cão médio e um dog alemão. Então, provavelmente, Deus criou os animais em sua espécie. Ou seja, com essas espécies das quais teriam podido derivar raças, tá? Tanto antes do dilúvio como depois do dilúvio. Professor? Sim. E é importante a gente falar, né, que, inclusive, essa teoria das hidroplacas, não dando certeza, claro, como o senhor falou, é sempre bom a gente ter prudência, mas ela explicaria bastante o registro fóssil, porque os animais teriam se sedimentado rapidamente, e faz sentido, porque as regiões que a gente mais encontra fósseis são justamente as regiões litorâneas e também onde a gente encontra bastante petróleo. Então, parece provável. É muito provável. Eu diria que é mais provável até que a teoria do Big Bang, entendeu? Você sabe que a probabilidade na arte da dialética utópica existem graus. Você pode chegar a um grau de probabilidade que é proximíssimo da certeza, né? Não é ainda o caso, mas é uma hipótese muito interessante de alta probabilidade. Né? Pretendo estudar mais ela no futuro, inclusive. Eu também. Eu vou mergulhar nela. Eu agora estou ocupado com o meu livro Estudos Tomista 2, vai ser lançado, eu estou revisando. Depois eu vou escrever como é que é? Sobre o Apocalipse, e ali eu já tenho de ter essas coisas resolvidas. Bem, resolvidas, com probabilidade. Insisto nessa regra. Não adiramos a nenhuma doutrina, a não ser que seja evidente, né? Evidente. Ou seja,
algo extremamente evidente, não é possível que nós neguemos. Aí estamos no campo da certeza. Mas nem a origem do mundo, a data do universo, nem as hidroplacas, nem nada disso é evidente. Nada disso é evidente. Então, podemos, no máximo, aderir a ela como Pio XII, que considera, por exemplo, o Big Bang como altissimamente provável, né? Embora não devamos entendê-lo como parece que entendia Lemaitre, porque Lemaitre nunca se libertou do relativismo einsteiniano e supunha que o ovo primitivo, né, fosse como uma gema de ovo boiando, girando no espaço que seria a clara do ovo. Né? Isso muitos cientistas, astrônomos, etc., vão nessa, mas isso é meio difícil que seja assim. Né? Se houve um átomo primitivo, o único movimento local que haveria seria o movimento interno. Partes com mais densidade de massa, partes com menos densidade de massa, assim como o nosso corpo interno. Né? Nós temos partes com mais densidade, partes com menos densidade e espaço entre esses órgãos. Né? Bem, então, a doutrina da hidroplaca, de tudo que disse Adalto, foi a que mais me interessou. Né? Entendeu? Me interessou realmente. É muito provável que os fósseis advenham disto, né? Muito provável. E é muito provável, sim, que boa parte dos fósseis, ao menos, se tenha constituído após o dilúvio, com o dilúvio. Né? Bem, aliás, eu vou dar um salto para o dilúvio e volto, tá? Ainda com relação a Adalto. Né? Devíamos ter um cuidado extremo. Como Adalto é cientista, no sentido moderno do termo, né, ele tende a querer explicar tudo de modo coincidente com a ciência, tudo do Gênesis. Né? Acho que devemos ter certo cuidado. Por exemplo, ele, ao falar como é possível que os animais se tenham mantido com pouca alimentação dentro da arca durante tanto tempo, né? Disse ele duas coisas. Primeiro, que até os animais carnívoros podem sobreviver comendo vegetais. Tá? Eu gostaria de ver isso comprovado. Tá? Diz ele que o leão, na África, quando não tem carne, ele rasga árvores para comer, certas árvores para comer de seu interior. Gostaria de ver isso. É a primeira vez de que tenho notícia disso. Sucede, porém, assim, e que, por causa da baixa temperatura do casco, no casco, pelas águas, né? Por causa das águas, onde estava a parte inferior do casco da Arca de Noé, por aquela temperatura sempre friazinha, os animais hibernariam, teriam hibernado, razão porque não se necessitaria de tanta comida por tanto tempo. Olha, acho difícil, porque não foram 40 dias, foi 1 ano e quase 2 meses. E, ao fim dos 40 dias, Noé ficou meses e meses. Ou seja, como é que você vai fazer hibernar essa turma toda 1 ano e 2 meses? Entendeu? Animais de espécies tão diferentes. Naturalmente, os carnívoros tinham tendência a ser carnívoros. Né? Acho difícil. Então, eu atribuo a sobrevivência desses animais dentro da arca a um milagre divino. Assim como foi um milagre divino que os animais é que tenham vindo para a arca. Não foi, como diz Adalto, não foi que Noé caçou animal por aí para pôr dentro da arca. Senão que eles vieram, por livre e espontânea vontade, entre aspas, para dentro da arca. Ora, se Deus fez isso, por que ele não pode manter esses animais vivos, em hibernação miraculosa, com pouca alimentação, dando alimentação vegetal
a animais essencialmente carnívoros. Como não poderia ter feito isso? Poderia perfeitamente, né? Professor, ele chega a argumentar, eu já cheguei também a ver alguns vídeos sobre isso, ele chega a argumentar que antes do dilúvio, não só os seres humanos, mas todos os animais tinham uma alimentação à base de vegetais, e que os animais só foram entregues após. Então, eu acho que na visão dele, assim, eu não estou concordando, estou dizendo que eu acho que na visão dele os animais comeriam só vegetais naquela época. O que é altamente questionável. Altamente questionável. Adão e Eva podia ser. Eles tinham, como disse Santo Tomás, Adão e Eva não eram intrinsecamente imortais, naturalmente imortais. Para manter aquela imortalidade deles, eles precisavam constantemente comer dos frutos da árvore da vida. E a árvore da vida, conquanto em sentido espiritual possa significar Cristo, em sentido literal, é uma árvore com frutos, tá certo? Com frutos. E, segundo Santo Tomás, eles comiam regularmente daquele fruto para manter-se imortais, né? Tá certo? Então, provavelmente, eles se alimentassem não só da árvore da vida, mas também de outros vegetais. Eles talvez não tivessem mesmo. Parece que havia, digamos, uma amizade, entre aspas, entre animais e os homens, Adão e Eva. Mas depois da queda já fica mais difícil, né? Crer que os homens se tenham mantido tão somente vegetarianos. Mas ainda é possível, mas é muito difícil, muito difícil. Se você, como diz o próprio Adalto, diz que os animais de hoje já eram os animais da época, é muito difícil crer que o leão não fosse carnívoro, né? Desde o início. É muito difícil crer. Eu já vi o padre Leonardo Castellani dizer, mas não, esse negócio dos animais se comerem entre si, isso é em razão do pecado original. Tanto sofrimento, não, mas isso é uma doutrina emotiva, né, sentimental com relação aos animais. Né? Como diz Aristóteles, as coisas se criam por geração e corrupção. Né? Ou seja, não é possível isso. Assim você está sentimentalizando os pobrezinhos dos animais. Que havia amizade, digamos assim, entre o Adão e Eva e os animais, parece claro, parece claro. Aliás, hoje ainda, os homens conseguem cada coisa. Tem homem que vive com leões, homem que vive com jacaré. Às vezes, um deles morre, né? Porque o animal se lembrou que era selvagem e mata. Mas o fato é que vemos umas coisas impressionantes, certas amizades entre animais perigosíssimos. E homens, já havia até uma amizade, isso é filme, não há como mentir, entre uma raia, uma gigante raia, e um menininho lá na Índia, não sei onde. Ou seja, tudo isso ainda, parece-me, o resquício daquela superioridade que tinha o homem sobre os animais. Eu imagino que Adão e Eva fossem imponentes, né? Além de pela árvore da vida, pelos frutos da árvore da vida, e eles que tinham ciência infusa da medicina mediante recursos naturais, né? O que comer, o que não comer, etc., eu imagino que eles fossem isentos da possibilidade de ser picados por aranhas, cobras, a não ser a cobra do pecado original, que Adalto diz que não era cobra. Tá, é discutível. E realmente é opinável isso. Diz que era outro animal que depois se transforma em cobra. E que ele se impusesse imponentemente diante de um leão, diante de um dinossauro. Tudo isso eu acredito. Certo? Mas os animais não se devorassem entre si, parece-me algo. Entendeu? Parece-me algo tremendo, hein? Tremendo. Bem, então, seja como for, ainda que eles fossem vegetarianos na época da Arca, como ficar 1 ano e 2 meses? Olha a quantidade de comida que seria necessária para essa multidão de animais, né? Certo? Seria uma quantidade de comida excepcional, mesmo que eles hibernassem por uns tempos. Né? Eram filhotes? Sim,
Mas um filhote, isso diz Adalto, né, que todos que entraram eram filhotes. Mas, atenção, em 1 ano e 2 meses, o filhote já se tornou adulto. Não é verdade? Um elefantinho, já se tornou um monstro. Então, tem de ter havido uma ação miraculosa de Deus para manter aqueles homens que estavam lá dentro, os 3 casais mais Noé, e para manter os animais. Houve uma intervenção miraculosa para que eles aguentassem ali 1 ano e 2 meses. Não é pouco tempo, não. As pessoas estão ficando doidas com essa quarentena. Imagina dentro os animais dentro, encerrados com espécies estranhas e tal. Se eles não se devorariam entre si, não devorariam Noé, não devorariam, ou seja, é muito difícil acreditar nisso, nós caímos quase numa espécie de conto de fadas. Então, é preciso que tenha havido, de fato, uma intervenção miraculosa de Deus. Ele pode ter se servido realmente do dilúvio de causas segundas, né? Como as hidroplacas, etc. Isso pode ter sido. Mas, no caso dos animais, não vejo como. Não vejo como. Ele há de ter mantido aqueles animais saudáveis, geneticamente impecáveis, com um tamanho que não exorbitasse, porque, imagine, em 1 ano o dinossauro seria maior que a arca. Ou seja, não é possível. Alguma intervenção miraculosa de Deus há de ter havido, né? Por outro lado, quando há a queda, veja que Noé tem filhos só depois dos 100 anos, né? O Noé, Adão e Eva, né? Só depois dos 100 anos. E o que nós vemos é que, por muito tempo, a sua descendência vai manter os 1000 anos, 900, 800 anos, vai manter. Por muito tempo, até pouco depois de Noé. Noé viveu igualmente, né? E isso há de explicar-se por uma genética espetacular e talvez por condições climáticas, eletromagnéticas, que houvesse antes do dilúvio. Isso eu creio, certo? Que as condições eletromagnéticas em torno da Terra, que os vegetais fossem de certa qualidade, que mantivessem mais a vida dos homens. Tudo isso é possível, né? Embora lembremos-nos de que Pio XII autorizou, em Divino Afflante Spiritu, autorizou a pesquisa quanto às datas do Gênesis, tá? As datas da idade dos homens e tal, etc. Autorizou. O que não quer dizer com isso que ele tenha aprovado qualquer diferença com respeito ao que sempre se acreditou, ou seja, na longevidade desses homens. Ele diz na Divino Afflante Spiritu que todo o resultado de pesquisa estará submetido à Santa Sé. Mas ele autorizou. Então, em si não é pecado discutir a coisa. Mas, atenção, enquanto o magistério da Igreja não se pronunciar diferentemente, devemos seguir aquilo que se chama lugar teológico dos padres da Igreja. Todos eles foram, em consentimento unânime, acreditaram na longevidade desses homens. Então, é a primeira coisa a que devemos nos ater. Tá? É a primeira coisa. Então, isso pode explicar-se, sim, geneticamente, né? Assim como se pode explicar geneticamente, a do Adalto, isso também, com muita propriedade, ele diz que os titãs, né, os gigantes, os protestantes traduzem por gigantes, né? Os titãs se devem a que o cruzamento consanguíneo, né, entre os homens, todos os filhos de Adão e Eva, acabaria por gerar uma espécie de gigantismo, certo? Mas Sim, por um... sim, porque quando tem um descendente comum, mas de 2 linhagens e elas têm um cruzamento, gera não só o gigantismo, mas pode surgir o nanismo também. Então, e que explicaria o fato de, por exemplo... E se
os animais também foram criados no tempo, né? Isso também explica as diferenças de tamanho entre um mamute e um elefante, não? Sim, Ou sim. seja, os titãs, os gigantes, não eram só homens, também eram. Agora, obviamente, assim como esses homens eram muito vigorosos e capazes de viver séculos e séculos, assim também o cruzamento entre irmãos não daria as doenças que deram hoje, a não ser em certa etapa mais tardia, tá certo? De início não dariam, né? Não dariam, e a consanguinidade, a procriação consanguínea, né? Aliás, falando nisso, lembremos-nos de que Adão e Eva devem ter tido muitos e muitos filhos. Se eles viveram 1000 anos, ainda que tenham começado a procriar depois dos 100 anos, vocês imaginam a quantidade de filhos ao longo do tempo. Ora, a criação de alguém termina aos 18 anos, aí ele vai para o mundo. Isso. O outro vai para o mundo, a filha vai para não aonde. Aí tem sobrinho, não sei o quê. Bom, então, não é que esses filhos de Adão e Eva tenham sido criados na mesma casa, e cruzaram, entendeu? E procriaram. Não, não é isso. Eles nem sequer se conheciam. É difícil dizer que os filhos imediatos de Adão e Eva tenham tido, mas também pode ser, né? Também pode ser. Seja como for, nós não temos registro histórico disso, nós não temos escrita. O Gênesis cala-se sobre isso, por uma razão muito crível, que é não causar escândalo, né? Ou seja, a partir de certa altura, as escrituras proíbem o incesto, né? Proíbem o incesto. Tem também da razão maior disso, né? Então, a questão da consanguinidade explica o gigantismo no homem, né? E nos animais também. E nos animais. Os registros fósseis indicam a convivência de mamutes com elefantes, certo? Isso é muito interessante, né? Ou seja, provavelmente se trata da mesma espécie com alguém gigante ali, né? Com alguém gigante. Só cuidado que os gigantes dessa época não haviam de ser os gigantes atuais. Os gigantes atuais, todos eles são muito doentes, né? Muito doentes. Eles vivem pouco. Aliás, eu vi um documentário sobre o maior cão do mundo, era um dog alemão, dinamarquês, já não recordo, morreu com 4 aninhos, né? Ou seja, não dura muito, né? Os titãs, de fato, desapareceram, mas ainda sobrou um Golias, né? Era um gigante. Ou seja, são coisas que nós devemos tatear com maior cuidado. Infelizmente, o Concílio Vaticano II suspendeu a verdadeira exegese que fazia a comissão bíblica, tão importante a comissão bíblica, que, aliás, autoriza a discussão sobre a idade do universo, né, e da Terra. Autoriza. Autoriza perfeitamente. Mas o Concílio Vaticano II, como ele, não, os papas conciliares não se julgam eles mesmos, o corpo docente, senão que é antes um corpo tão docente como todo e qualquer fiel, é o tal do povo de Deus. Então, a comissão bíblica que existe depois do concílio, ela não cumpre aquele papel espetacular, né? Se ainda estivéssemos com Pio XII, provavelmente já teríamos resultados mais alentadores quanto a isso. Bem, há passagens dificilíssimas no Gênesis, né? Mulheres com demônios e tal, não vou entrar nisso, tá? Mas Santo Tomás responde a isso, na Suma. O que nós podemos, então, ver no pré-dilúvio é isto. Poderia haver
condições climáticas, eletromagnéticas, etc., distintas das de hoje. Poderia. Chovia ou não chovia? Tá. Os próprios vegetais poderiam ter certas propriedades que perderam depois, propriedades nutritivas que teriam perdido depois do dilúvio. Quanto a que os animais não fossem carnívoros, não se comessem entre si, acho altamente improvável que isso tivesse sido assim. Altamente improvável. Mas é provável que, pelo menos, antes do dilúvio, os dinossauros tenham convivido com os homens. Não há nada de improvável nisso, como mostra Adalto há vários desenhos em cavernas, em utensílios dos incas, de tribos mexicanas, etc., que mostram desenhos de coisas que se parecem muito com dinossauro, né? A história dos dragões, né? Você vê em toda a cultura chinesa, suméria, incaica, mexicana, você vê desenhos de animais muito parecidos. Claro que se poderia obstar esses dragões, né? Que esses dragões fossem produto de uma imaginação original que depois se espalhou ao longo ao longo das migrações, né? Da diáspora dos filhos de Noé, né? Uma mesma coisa imaginativa poderia ter se espalhado. Mas ainda cabe uma coisa muito importante para discutir, o André e demais amigos aí. O dilúvio foi, de fato, universal? Ou seja, afetou toda a Terra? Se se tratasse da Pangeia, ou seja, do continente único, aumentaria a probabilidade. Diz Adalto, com também probabilidade, que na época do dilúvio a população humana variava entre 700 milhões e 2 milhões. Tá? Ele desconta com acerto o fato de que as guerras deviam ser muito violentas, né? A mortandade mútua entre os homens devia ser tremenda, né? Veja que se tratava de um mundo pecador, descendente em grande parte de Caim, né? Quem conhece, quem leu a passagem da construção da cidade caímica, né? Pelos seus filhos, a cidade de Enoque, não tem nada a ver com o outro Enoque, a cidade de Enoque, sabe que é uma cidade satânica, né? É uma cidade satânica. Na cidade de Enoque começa a bigamia, inventam-se as armas, né? É claro que também se inventam coisas boas, a siderurgia, se inventam instrumentos musicais, a arte da música se inventou aí, mas assim como o mundo de hoje, apóstata, horroroso, né? Satânico, todo ele, ou quase todo ele, também inventa coisas boas. Daqui a pouco haverá uma vacina contra o novo coronavírus, ótimo, ou seja, é uma beleza. Mas era uma cidade satânica, e o poema com que termina esse episódio da cidade de Enoque é feito, embora nos mesmos moldes dos Salmos, né? Ou seja, com os mesmos recursos poéticos. O fato é que ele, ao contrário dos Salmos, é uma perfeita obra satânica, né? É assustadora esse poema no Gênesis, né? Então, mas o fato é que está aberta a discussão, parece-me, de se, embora os padres tenham sempre dito que o dilúvio foi universal em sentido estrito, muitos teólogos e tal, mais modernos, levantaram algumas outras possibilidades que Monsenhor Ströbinger resume em 3. Não vou falar das 2 outras que me parecem tendentes ao desrespeito
com a opinião dos padres, com esse lugar teológico que é a opinião dos padres. Mas não é impossível que o dilúvio se tenha dado só sobre ou onde houvesse homens, certo? Só onde houvesse homens. Isso diminuiria o número de animais necessários dentro da arca, certo? Diminuiria, e não contrariaria a palavra da Escritura, ou seja, é um dilúvio sobre toda a terra. Quantas vezes a Escritura diz coisas elipticamente, né? Sobre toda a terra habitada, né? Isso talvez possa estar implícito aí, sem infringir, parece-me, eu tomo cuidado com essas coisas, né? A fé, conquanto, vejam, falta uma comissão bíblica para nos dizer isso, infelizmente. Vocês veem o mal que o Concílio Vaticano II nos gerou, né? Mas nós ficamos, os católicos, se não tivermos cuidado extremo, nós podemos aderir a uma heresia sem querer, certo? Sem querer. Então, é preciso sempre cuidado e tal, mas não me parece que essa doutrina, arrolada por vários teólogos modernos, sem condenação de Roma, da parte de Roma, sem nenhuma condenação do Santo Ofício, esta me parece uma das opiniões prováveis. Ou seja, a de que o dilúvio se teria dado sobre toda a terra habitada pelos homens. Isso facilitaria uma série de coisas, né? Facilitaria uma série de coisas. Mas ainda julgo mais provável, pela opinião dos padres, que tenha sido em toda a terra mesmo, e aí aumenta a probabilidade da Pangeia, e aumenta a probabilidade de, em razão das coisas aduzidas por Adalto Lorenza quanto a hidroplacas, que a coisa se tenha dado assim, e, a partir do dilúvio, se tenham separado os continentes. Hoje há uma medição muito precisa, esqueça os números, de afastamento ainda dos continentes, hein? Anualmente, os continentes se afastam alguns centímetros, né? Seria preciso fazer um cálculo matemático se 4 anos atrás essa separação manteria os mesmos centímetros por ano, se as condições eram as mesmas, ou seja, é um trabalho exaustivo que necessitaria a colaboração de físicos, matemáticos, teólogos e tal, sob a coordenação de um Papa que exercesse sua autoridade doutrinal, coisa que, infelizmente, desde João 23, já não se faz. Bem, os homens... Bom, quanto à idade do homem, né? Diz Álvaro Caldeirão de uma maneira soberba. Se em 6, 7, 8 mil anos, vamos conceder que seja possível interpretar os tempos bíblicos até 8 mil anos, 10 mil anos, e o homem exista na face da Terra há 10 mil anos. Ele já fez o que fez na face da Terra. Imagina se fosse centenas de milhares ou milhões de anos que o homem estivesse na face da Terra, não haveria um pedaço do deserto do Saara ou da floresta amazônica sem uma cidade construída. Tem também, professor, uma coisa também que é importante nesse ponto que o senhor falou, é que, como o senhor disse, eles inventaram a siderurgia, inventaram um monte de coisas que, assim, são coisas, porque a galera pensa dos homens antigos, eles pensam que são homens das cavernas, né? Tipo, a visão as visões darwinistas, né? E não, eles eram extremamente inteligentes. Então, imagina a tecnologia que eles podiam ter produzido, exatamente, que tinha naquela época. Exatamente. Imagina até onde eles poderiam ter chegado. Exatamente. Essa é a questão. Então... aí envolve questões dos métodos de datação, etc. Já vou falar um pouquinho disso. Mas Chesterton, que com aquele humor que às vezes lhe causa problema, mas às vezes é certeiríssimo, né? Ele diz: quem diz que os que desenharam nas cavernas não estavam ali dentro das cavernas para escapar de um temporal, né? Tá certo? E desenharam ali dentro, né? Depois,
os métodos de datação são completamente falhos. O carbono 14 é menos falho, mas já vou explicar. Mas o fato é que esses homens das cavernas, se é que viviam nas cavernas, eles poderiam ser daquela descendência de Cam, em Portugal se diz Cão, de Cam. Lembre-se que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Jafé se originaram os povos indo-arianos, né? Daí que os jônios que inventaram a filosofia, sejam descendentes de Jafé. Os filhos de Sem, 1000 anos depois, dariam Abraão, né? E enquanto os filhos de Cam são considerados os mais degradados, porque lembre-se que Noé lançou uma maldição sobre Cam e sua descendência, né? Então, poderiam ser, nessa diáspora dos filhos de Noé, nessa diáspora da estirpe de Noé, seria muito possível que os que vivessem em caverna, se é que alguns viriam, fossem dessas sociedades mais degradadas, né? Mais degradadas. Quanto às datações, né? O carbono 14, vejam que eu trabalhei eu fiz faculdade de arqueologia, né? Na época, havia até um método que hoje foi abandonado, com flúor, né? Usava-se o carbono 14 e um método com flúor, né? O carbono 14, eu me lembro que nós fomos a Cabo Frio escavar um sambaqui. Sambaqui é aquela formação de conchas, né? Que os índios, nos litorais, comiam os moluscos, jogavam as conchas, então você tem várias camadas de conchas, são os sambaquis em certas praias brasileiras, né? E nós encontramos realmente uma ânfora com um esqueleto lá dentro, né? Era uma ânfora funerária, né? E foi submetida à datação pelo carbono 14 e deu um tempo maior que o que nós tínhamos certeza aquela tribo havia estado ali, né? Mas, como quer que seja, o carbono 14, se não sofrer nenhuma influência externa grave que aumente a sua meia-vida, o carbono 14, se não está em meio de lava, não é algo que esteja em meio de lava, ele tem uma meia-vida, ou seja, um tempo até que se extinga, de cerca de 6.000, 7.000 anos, tá certo? Então, ele, sob condições ideais, e supondo que as condições antigas fossem as mesmas de hoje, ao carbono 14 pode dar-se certa credibilidade, né? Os protestantes comemoram, os criacionistas, né, comemoram muito isso, porque, de fato, a meia-vida dele não é mais de 6, 7 mil anos. Bem, aliás, os protestantes fizeram algumas coisas muito interessantes, né? Eles fizeram um teste num grande tanque, né? E puseram ali vários animais, né? Aves, peixes, répteis, mamíferos, né? E misturaram todos os elementos da Terra com água, fizeram uma lama, etc., e quase automaticamente se formaram as diversas camadas que a geologia acha que integram zilhões de anos, né? E o interessante é que nessas camadas, né, o peixe estava na camada mais baixa, o anfíbio na superior, o réptil na superior, o mamífero na superior e acima estavam as aves. E Adalto Lourenço explica muito bem, pela densidade diferente desses animais, né? São densidades diferentes que ficam em camadas. Bom, tudo isso é muito bem explicado por ele, parece-me, né? Eu acho que os protestantes deram. Eu tenho vários textos de protestantes muito profundos sobre métodos de datação, sobre a formação das camadas geológicas da Terra. São, se não certos, de alta probabilidade.
Eu acho que assim, é porque, assim, se não tivesse acontecido o concílio, eram para ser católicos, talvez a gente estivesse muito na frente, inclusive. Muito. O fato é que o concílio interrompeu as pesquisas, né? Tá certo? Porque deixou de ter autoridade, o Papa deixou, ele depôs sua autoridade. Então, nós podemos discutir isso à vontade e o Papa nunca vai definir, né? Nunca vai dizer, comissão bíblica, defina aí que eu assino se eu concordar com você. Nunca, nem o Papa vai fazer isso. Infelizmente. Mas os demais métodos, abundantes métodos, há mais de 20 métodos de datação, para as camadas geológicas, etc., são de todo falhos. E os resultados comparados entre esses diversos métodos vão de um tempo mínimo a um tempo que não tem zero para. Ou seja, são muito falhos, né? Muito falhos. A vantagem do carbono 14, eu disse, é ter uma meia-vida de só 6, 7 mil anos, 8 mil anos no máximo. Ao passo que os outros não. São de uma falibilidade impressionante e, de fato, não dá para confiar neles. Não dá. De modo que nós, independentemente dessas pesquisas dos protestantes, que são válidas, hein? Não devemos descartá-las, não, devemos levá-las a sério. Mesmo quando você julgue que elas são um pouco forçadas, devemos levá-las a sério. O mais provável é que o universo e a Terra tenham muito, muito tempo ou não. Está também no campo da probabilidade a teoria de criacionistas como Adalto Lourenço. Professor, eu só queria fazer alguns apontamentos sobre a sua fala, né? Que é sobre a questão dessa... Primeiramente, que é um ponto que eu esqueci de notar, sobre a questão dos gigantes. Fala-se muito da questão dos gigantes, dos metros que eles tinham de altura. Mas nós temos atualmente povos que as médias de altura deles são 2 metros, por exemplo, de altura. E assim, provavelmente... E a juventude está crescendo, né? Exato. Então, e assim, a gente percebe que por meio de alterações hormonais, alterações genéticas, alguns povos tinham uma tendência maior. Então não é absurdo a gente pensar que existiam pessoas, sei lá, de uns 2, 3 metros. O que é um absurdo é falar, como alguns protestantes falam, que eram gigantes mesmo, assim, tipo, do tamanho de uma casa, do tamanho de um prédio, essas coisas absurdas, assim, que não são os protestantes mais sérios que falam isso, porque eu considero pelo menos que alguns dos protestantes tem protestantes sérios que tentam fazer um trabalho direito e tem outros que já são viajados, já é pirata. Viajam na maionese. Viajam na maionese. Mas assim, o que eu acho interessante também outro apontamento que o senhor falou, é porque é o seguinte, o concílio criou uma fase dos católicos que já existia antes, só que o que aconteceu foi que teve esse abraçamento. Os católicos começaram a abraçar o mundo. Então, o que o mundo dizia era o que a gente defendia. Então, o mundo diz que a evolução é o certo e que todas essas teses criacionistas são pseudociência. Bora abraçar. Isso aí é coisa de protestante doido, entendeu? Então, quer dizer, isso incutiu dentro da mentalidade. E quando a gente for falar dos extraterrestres, a gente vai falar sobre isso também, quando a gente for entrar nesse assunto. Mas, enfim, eu queria fazer essa ponta. A evolução contraria o evolucionismo, melhor dizendo. Eu já vi católico culto, né, dizer assim, mas Deus não poderia ter criado animais que evoluíssem? Poderia. Como se diz em latim, de potência absoluta, poderia. Mas não o fez. Não o fez. Tal como são as coisas que conhecemos, não o fez. O pessoal do design inteligente, Michael Behe e tal, que são católicos, hein? Depois, alguns protestantes, o Adalto Bezerra parece que adere a isso de algum modo. Eles têm, ou seja, problemas de fundo grandes, tendem ao mecanicismo, desconhecem as 4 causas aristotélicas, etc. e tal, mas parece que eles mostram com dados que nos servem para a indução de que é impossível a mudança de uma coisa complexa em outra coisa complexa, sem que a primeira coisa complexa não se destrua. Aliás, todas as mutações conhecidas até hoje, mutação não racial, mutação especial, acabaram com a espécie, ao invés de fazê-la sobreviver.
né? Então, o evolucionismo parece-me, como diz Calderon, né, que é um conto de fadas gnóstico. Me parece não mais que isso. A mulher de Darwin dizia, era anglicana ou protestante, sei lá, dizia-lhe: você vai para o inferno, meu filho, para de dizer essas coisas. Bem, mas, então, que a Terra e o universo têm uns zilhões de anos ou não, é algo aberto à discussão. A própria Comissão Bíblica o autorizou. Né? E, nesse ponto, não podemos ser protestantes ao modo do Adalto Lourenço, até porque os protestantes, não tendo um magistério, tá certo? Um diz que sim, outro diz que não. O Craig jura de pé juntos que a doutrina do Big Bang, da expansão do universo, está correta. O Adalto Lourenço diz que é um absurdo, ou seja, e eles não têm um papa para decidir. E, infelizmente, nós também não temos hoje. Né? Mas, então, por isso a precaução. Sempre tomemos isso como probabilidades e não mais que isso. Quanto aos vegetais, podem também existir há um certo tempo, não é impossível. Né? Não sei se tirando seus nutrientes da hidroplaca, já, se não chovesse, ou se chovesse, sei lá. Os animais já não podem ter tanto tempo. Nós vemos a extinção dos dinossauros, que, para mim, se deu logo depois do dilúvio, ou antes do dilúvio, ou no dilúvio. Não é certo que houvesse dinossauros dentro da arca. Veja que eu estudei atentamente os dois, são vários volumes, né? Os livros da história dos animais e das partes dos animais de Aristóteles. E Aristóteles, em nenhum momento, se refere a dinossauros. Em nenhum momento. E ele estuda os animais não só da Grécia, da Ásia Menor, mas da Índia, do Egito. Ele tem informações, ele era um médico, né? Ele era um homem de ciências naturais. Então, acho improbabilíssimo que houvesse dinossauros. É bem verdade que há algumas fotos de coisas tiradas do mar que parecem peixes dinossauro, né? Aqueles dinossauros peixes. Debaixo do mar eu já não duvido tanto, certo? Já não duvido tanto. Mas que haja no mundo dinossauros depois do dilúvio, ou pelo menos bem depois do dilúvio, ou hoje, já acho improbabilíssimo. Exatamente o que nós vemos é a fragilidade das espécies animais. A facilidade com que se catalogam espécies ou raças em extinção é muito grande. Muito grande. Ou seja, isso mostra a fragilidade das espécies animais. Né? Como quer que seja, também ainda está por provar-se essa doutrina de que Deus criou os tipos, que depois, as espécies, que depois se ramificaram. E assim, desse modo, haveria uma espécie felina de que se teriam ramificado gatos, leopardos, tigres, leões, e etc, etc. Isso ainda é difícil de provar, hein? Seria preciso ver se eles cruzam entre si e geram pelo menos estéreis. Conquanto algumas alterações possam impedir a procriação de animais da mesma espécie. Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? O gene da esclerose lateral amiotrófica, eu estudei muito isso porque meu pai teve e morreu de esclerose lateral amiotrófica. Se ele me passa o gene, ele me passou o gene da esclerose amiotrófica, né? Lateral amiotrófica. Eu passo para o meu filho para não sei o quê, vai chegar uma hora que as pessoas com esse gene não poderão mais procriar com pessoas que não tenham esse gene. Isso é possível, mas implica que esta parte da espécie humana seja
naturalmente decadente, né? Porque tendente a uma doença. Mas nós vemos isso em cães, né? Cães com grande possibilidade de ter displasia, de ter sinomose, né? Que já são degradações. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que os cães, pelo menos boa parte, um cão muito pequeno pode cruzar com um lobo e procriar, pode por inseminação artificial, conquanto haja contrariedades anatômicas, né? Eu tenho aqui uma Dachshund, né? Que é a salsicha, né? Certo? Quando ela está no cio, nós temos que trancá-la, porque os cães, o meu outro cão é muito grande, se ele a emprenhar, ela pode morrer pelo tamanho dos filhotes, né? Certo? Então, anatomicamente, pode ser difícil, mas o fato é que com cães grandes, pastores alemães, São Bernardos, Akitas, Husky siberianos, todos os cães do mato e todos os lobos cruzam e têm descendência fértil e não estéril. O que quer dizer que lobos e cães são a mesma espécie. Agora, será possível algo semelhante entre um gato doméstico e um tigre? Tudo isso eu não tenho condições de responder, a André tem condições mais de responder, mas isso exigiria um estudo profundo de muitos e muitos anos, com testes, digamos, laboratoriais de inseminação artificial, etc., mapeamento genético, coisa que é muito difícil de um leigo no assunto fazer, e até mesmo um especialista fazer sozinho, né? É praticamente impossível. Seria preciso que o mundo da biologia não tivesse tão hegemonizado pelo darwinismo e fizesse isso nesse sentido, né? Vamos buscar que coisas aquilo que hoje chamamos de espécies são mesmo espécies ou raças, tá certo? Isso é um trabalho ingente, é um trabalho monstruoso, enorme, né? É muito grande mesmo. Então, é muito provável que os animais tenham existido antes do homem, um certo tempo antes, mas não muito, porque senão não haveria espécie nenhuma sobre a Terra, dada a sua fragilidade. E o homem é aquilo que eu disse, ou seja, o homem, se tivesse muito mais de 10 mil anos, ele não haveria um pedaço da Terra sem suas cidades, né? Entendeu? Sem suas cidades. E há uma floresta amazônica imensa, né? Há florestas na África desbravadíssimas, né? Nunca desbravadas, ao contrário, né? Quase tão grandes como a floresta amazônica, né? Então, esse me parece o quadro pré-diluviano, digamos assim. Quer falar alguma coisa, André? Quer dizer alguma coisa? Era só que, tipo assim, realmente a gente vê que a civilização era bem diferente do que os darwinistas falam. Então, a gente tinha homens violentos. Só uma coisa interessante, professor, que eu penso, é uma coisa que eu penso. Talvez os dinossauros tenham morrido no dilúvio mesmo, porque eu penso que o homem, depois do pecado original, ele ainda tinha um pouco de resquício da ciência infusa. Então ele tinha um dote sobre os animais, um certo dote sobre os animais. Então foi necessário eliminar os dinossauros no dilúvio, porque o homem já estava começando a perder esse dote. E assim, tu saber tu lidar com um bicho daquele tamanho, assim, tipo, sei lá, o Tiranossauro Rex é um pouquinho mais difícil, né? Então, tem bichos de 20 metros, entendeu? Tem foto. Pois é. Eu acho que faz mais sentido nesse sentido. E o senhor já terminou de falar sobre o era pré-diluviano? Tem mais algum comentário a acrescentar? Eu acho que sim. Só quando você quiser, eu posso falar do negócio dos extraterrestres. Pois é que, só introduzindo aqui o assunto, se o Semag me permitir, acontece o seguinte, tem uma página no Facebook, eu não vou citar o nome dela aqui, mas tem uma página dita católica no Facebook que posta muitas besteiras, é neoconservadora, posta besteiras de um nível alucinante. E essa página postou um texto falando que se é possível acreditar, que é pecado acreditar em ETs. E aí postou esse texto, o texto tem esse nome, e no texto eles tratam como se fosse uma coisa certa, quase. Entendeu? Como se fosse basicamente uma certeza.
E falam do darwinismo, dizem que é só uma questão de tempo até descobrir vida fora da Terra, coisa assim. Será que Cristo teria morrido por eles também? Tipo, levantando como se fosse possível. Então, isso é um absurdo. E eu queria que o professor comentasse um pouco sobre. Isso é um total absurdo, né? Você vê, antes de tudo, que para a existência da vida na Terra confluem tantas coisas, conflui o Sol, conflui que o eixo da Terra esteja ligeiramente inclinado, de modo que o Sol não torre as coisas da Terra, supõe certa confluência de elementos químicos, certa confluência de elementos físicos, alguns como resultado de poeira de estrelas, etc. Mas parece-me que a vida é caso único, né? É caso único. Mas ainda concedendo, André, que haja vida em outros planetas, ainda concedendo isso, não seria pecado de falar em vida. Agora, que haja homens, aí já é um absurdo, né? Aí já é um total absurdo. Eles teriam cometido o mesmo pecado original. Ou seja, a história religiosa é toda centrada na Terra. E mesmo um físico importante, modernista, o jesuíta Carrera, foi muito ligado ao Vaticano, né? Aquele Instituto do Vaticano de Ciências, etc., e que acreditava piamente no evolucionismo, era piamente no Big Bang, no evolucionismo, dá datas como se não fossem discutíveis e tal, mas ele mesmo morreu este ano, defendia o princípio antrópico. O que é o princípio antrópico? É aquele mesmo enunciado por Sócrates para provar a existência de Deus. Dizia Sócrates: nós vemos que, não sei o que, as nuvens servem para molhar as plantas para serem comidas pelos animais, os animais para trabalharem ou ser comidos pelos homens, e pelos animais, e os animais para servir aos homens de diversa maneira, ou como alimento, ou como isso, como aquilo. Isso é o princípio antrópico, tá certo? Você prova a existência de Deus, no caso de Sócrates, né? Mostrando um efeito da criação, que a criação teria por fim último o homem. Vejam, o fim último é Deus, fim último intermediário, um pré-fim último, né? E me parece que é isto mesmo. É isto mesmo. Toda a criação, diz as Escrituras, né? Os céus refletem a grandeza do Criador. E dizia Aristóteles, todo animal tem sua parte principal voltada para aquilo que é sua finalidade. Qual é a parte principal dos vegetais? São as raízes. É por elas pelas raízes que os vegetais cumprem sua finalidade, que é crescer, que é nutrir-se e desenvolver. Os animais têm por fim principal o conhecimento sensível, né? É o conhecimento das coisas sensíveis. Por isso, sua parte principal, que é a sede dos sentidos, tanto internos como dos principais de 4 sentidos externos, tem a cabeça, sua parte principal, voltada para o horizonte. Por quê? Porque, de fato, mesmo os macacos, né? A sua cabeça, eles são quadrúpedes, né? E mesmo os bípedes, como os pinguins, a sua cabeça é voltada para o horizonte. Só o homem, para conhecer as coisas sensíveis, a realidade sensível. Só o homem tem uma cabeça fincada numa cerviz que lhe permite olhar para o céu, ver a complexidade do cosmos e deduzir que isto é, de algum modo, obra de um criador. Aristóteles não falava criador, mas de um Deus, de um telos, né, que é o fim último de todas as coisas, além de ser a causa eficiente. Isso dizia Aristóteles. O cristianismo só acrescentou que Deus, além de causa final, sobretudo causa eficiente, é também causa formal, na medida
em que as ideias da mente de Deus são paradigmáticas das coisas que existem. Ou seja, isso por um ângulo natural. Depois, a história da redenção humana, né? O pecado, a história de pecado, a criação de Adão e Eva em estado de justiça original, o Jardim do Éden, né? Aliás, o Jardim do Éden, muitos padres, a maioria talvez, se não todos, acreditavam que o Jardim do Éden fosse parte da Terra. O Adalto Lourenço acredita que o Jardim do Éden fosse toda a Terra, toda a Pangeia, certo? Mas o Jardim do Éden, a árvore disso, a árvore daquilo, a autorização de que o demônio se encarnasse num réptil, né, para tentar a Adão e Eva, depois a promessa de um redentor e tal. Como isso aconteceria se já é um absurdo o poligenismo na Terra, contraria os dados da fé, como isso haveria em outro planeta? Professor, você tocou num ponto... Pode falar. Não, sim, eu só ia falar que o senhor tocou no ponto central. A questão é que, para você assumir a existência de vidas fora da Terra, você tem que assumir a hipótese darwinista. Porque você tem que assumir que as condições que criaram a vida aqui podem ser feitas em qualquer outro lugar, e aí pode acontecer. E assim, vamos supor que... Vamos lá, vamos dar um voto assim. Contra a fé, porque a questão era se era pecado acreditar em ETs, né? Vamos dizer assim. Vamos supor o seguinte, primeiro, pode ter sido outros homens que não eram descendentes de Adão? Não. Isso foi condenado pelo Papa Pio XII na Humani Generis. Então não tem como. Não tem como. Pode ser que homens descendentes de Adão possam ter ido para o espaço, isso é uma coisa absurda, porque as condições de vida do espaço são horríveis e não há sinais desse tipo de tecnologia. Mesmo que os homens daquela época fossem super inteligentes, não há sinais. É um tanto quanto absurdo cogitar isso, né? Então a Bíblia menciona em Romanos 8:22 que toda a criação geme as dores do parto, como resultado do pecado de Adão. Isso significa que seres alienígenas no espaço sideral que não descendem de Adão sofreriam pelo pecado original? Não faz sentido nenhum, entendeu? Jesus morreu uma vez na Terra e pelos filhos de Adão. Então, o que acontece? Eu percebo que é uma tendência, muito principalmente dos ateus, eles percebem que para eles, né, nós estamos sós no universo. E eles querem encontrar seres extraterrestres. Mas aí tem pessoas que objetam, mas e os OVNIs? Esse tempo teve um OVNI, né? Esse é um demônio que aparece aí. Exato. É isso que eu ia dizer. Na Bíblia a gente tem tronos, carruagens, luzes de fogo, bolas de fogo, entendeu? Objetos, nuvens luminosas. A maioria dos OVNIs que a gente tem no mundo são que aparece fraude. É fraude e tal. Tem alguns casos que não é explicado. Essas descrições batem com o que acontece. Em Êxodo capítulo 7 e 8, nós vemos que Deus permitiu que o diabo imitasse alguns dos milagres para enganar as pessoas. A gente viu lá que do faraó, né? Isso. O diabo foi autorizado a fazer mudanças físicas nos elementos materiais, no caso os feiticeiros do faraó, para imitar. Então os anjos, que são seres espirituais muito poderosos, podem interagir com as pessoas e até matá-las, né, a gente sabe. Aparecem como seres humanos sem serem detectados, aparecem como seres brilhantes, que aterrorizam, aparecem nos sonhos, aparecem nos animais sem serem vistos, ainda podem assumir figuras e formas diferentes. Não é curioso que esses ditos alienígenas, essas pessoas que foram abduzidas, grande parte eu tenho quase certeza, acho que 99% fraude, história de doido, tenho quase certeza. Mas assim, é curioso que muitos desses caras que foram abduzidos, eles relatam que essa abdução, eles encontraram, né, a aparência dos alienígenas eram semelhantes a um réptil. Eles diziam que os alienígenas eram semelhantes a répteis. E é interessante porque o demônio assumiu uma forma de um réptil para tentar Adão e Eva. Isso é curiosíssimo. Então, o que me parece é o seguinte. Nós estamos num mundo ateu, do mundo que qualquer coisa sobrenatural procura, e o demônio cria essas ilusões, cria isso para dar esperança. Nossa, tem vida fora da Terra, o darwinismo está certo. A fé está errada, a doutrina está errada. Nós temos vida fora da Terra, existe algo mais, existe algo... É uma falsa esperança. Inclusive, nessas abduções, tudo isso pode ser explicado dessa forma. Eu diria, André, que não é pecado dizer que há vida fora da Terra, mas que há homens fora da Terra, sem dúvida alguma. Entendeu? Sim, claro. Vida mineral, vegetal, eu acho difícil. Eu acho quase impossível, mas não é pecado dizer que há bichinhos ou plantas lá. Eu não acho pecado. Mas dizer que há homens,
Aí Ou, sim, é ser, ou, pecado seres, grave. ou seres racionais, inteligentes, assim, Não, isso é do nível pecado, de um. isso é Sim, é pecado. um absurdo. E é um absurdo católicos propagarem isso. Eu, eu moro numa cidade que tem um distrito, né, que é cheio de hippie, né? Eles devem fumar uma maconhinha lá e vem OVNIs para tudo que é lá. Bem, e uma vez eu peguei um taxista aqui, que tinha uma figura estranhíssima, né? Era branco, branquelo, aí aquele branco enfermiço, né? Aí conversa vai, conversa vem, ele diz que ele não come, porque constantemente um ET lhe dá comida, né? Na boca, lhe dava comida, não me lembro como. E eu lembro que eu lhe respondi, puxa, apresente-me esse ET, porque a comida está muito cara, né? Entendeu? Eu também quero ser alimentado por ele. Mas, ou seja, eu acredito ou em loucura, porque as drogas fazem isso, né? As Sim. drogas fazem ver coisas. Ou é isso mesmo, são demônios. Agora, que haja homens fora da Terra, bah, é impossível. Por quê? E mesmo seres inteligentes. Por quê? Porque nós sabemos, pela Escritura, pelos teólogos, pelos padres, né, que no céu, que na Jerusalém Celeste, estarão anjos e homens. Tá certo? Claro que se pode dizer que na Jerusalém Celeste, depois do juízo final, também haverá animais transfigurados. Eu acredito nisso, tá? Mas não um animal tal como a gente conhece hoje, com outra função. Mas de entes inteligentes, só o homem e os anjos. Não tem nenhum extraterrestre na Jerusalém Celeste, né? Tá certo? Sim. Quanto a homem, é pecado grave, gravíssimo, gravíssimo mesmo, porque se incorre em poligenismo, tá certo? Ou seja, e é impressionante como vários tomistas incorrem nessa bobagem, né? E Sem os intenção. católicos, estão perdidinhos. Engraçado que a doutrina gnóstica do Erich Feiglin diz que a religião são símbolos para confortar-nos de nossa solidão universal, tá certo? Ou seja, ele diz que os homens estão sós no universo e criam as religiões para confortar-se, né, dessa solidão universal. Esse mesmo sentimento entrou em muitos católicos quando se foi descobrindo que o universo é infinitamente maior, imensamente maior do que se supunha, né? E esses nossos amigos aí substituem, se consolam da solidão universal inventando ETs, né? Tá certo? No mínimo, tirante os homens, que é pecado grave, no mínimo, de uma imprudência que confina com a estupidez, né? Tá certo? Dizer que há seres inteligentes que não são homens no mínimo, de uma estupidez e de uma imprudência imensa. Não há nenhum indício disso. Veja que sofisma mais maluco. Não é possível que num universo desse tamanho só haja vida na Terra. Por quê? Entendeu? Porque, como é que você sabe? Você já viu tudo do universo? Ou seja, que sofisma é esse, né? É um sofisma dos mais baratos, denota uma mente estúpida, tá certo? E uma mente sem a menor disciplina, sem a menor prudência, sem a menor precaução. Né? Que isso se vê nas pessoas do povão, aí, sobretudo no mundo descristianizado, né? Tá. Mas esses sujeitinhos que ainda se metem a apologetas, né, da religião, dizer essas coisas é de um absurdo. Mas veja que o Vaticano já admitiu, esse Instituto de Ciência do Vaticano já admitiu ele mesmo a existência de vida fora da Terra. Né? Ou seja, estamos no olho do furacão. É Né? muito complicado esse tipo de coisa.
Porque a própria igreja não, né? As autoridades que, infelizmente, caem para esse tipo de coisa. E também, professor, a gente pode pegar, por exemplo, na questão das parábolas, por exemplo, que Nosso Senhor coloca, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Todos os padres da igreja eram nove ovelhas, se não me engano, ou 99, não me recordo, e uma se perdeu. Vários padres da igreja interpretam como essas 9 sendo os 9 coros angélicos, e a que se perdeu é o homem, fazendo 10. Então, não existe uma 11ª ovelha, um 11º ser inteligente para recuperar. Não faz sentido. E não há nenhum indício de que isso seja certo, tá certo? As condições de vida em Júpiter, Marte, Vênus, Saturno são absurdamente impossíveis para a vida, tá certo? Absurdamente impossíveis para a vida. Eles podem ter os mesmos minerais que nós, os mesmos elementos químicos que nós, mas a vida não sobrevive nesses planetas. Impossível, impossível. Agora, fora da Via Láctea, fora da nossa galáxia, ou seja, olha que imprudência, qual é o sentido de pensar uma coisa dessa? Entendeu? Qual é o sentido? Não tem o menor sentido. Então, tudo isso é resultado de um mundo que ficou maluco, né? Um mundo enlouquecido. É o resultado de uma igreja que abandonou, que depôs sua própria autoridade, né? Daí o ecumenismo, daí toda essa loucura, depôs sua própria autoridade, já não acredita na verdade, é subjetivista, é relativista, né? Eu estava relendo a Fides et Ratio, de João Paulo II, né? É absolutamente subjetivista, absolutamente. Ele ali mesmo, neste documento, ele ali mesmo diz: eu não tenho autoridade alguma. Entendeu? É só saber ler aquele negócio. Né? Isso afora o erro quanto às relações entre fé e razão. Ou seja, o que nós podemos ter, só para fazer um balanço do que eu disse hoje, né, são probabilidades, não nos devemos fechar às doutrinas protestantes, né, porque em vários pontos elas coincidem com o defendido pelos padres, né, mas também devemos levar em consideração a palavra de Leão XIII, ainda na Providentíssimos Deus, que diz que certas doutrinas físicas antigas já não se sustentam hoje com certa facilidade. Né? Então, caberia ao magistério fazer o que fez a Comissão Bíblica sobre São Pio X, ao dizer que está aberta a discussão quanto ao tempo do universo, a idade do universo e da Terra. Por quê? A Comissão Bíblica e São Pio X e Leão XIII consideraram que essas opiniões dos padres, conquanto a consentimento unânime dos padres seja lugar teológico, que, neste caso, não estava intrinsecamente conexa à fé, tá certo? Ou seja, não devemos nós questionar o magistério. Né? Se o magistério disse com autoridade, dito está. Então, o que nós temos diante de tudo isso são hipóteses. Entra muito o racional nessa história, né? Esse argumento de que os animais não podem ter existido na Terra muito tempo antes dos homens, que os homens não podem ter existido mais que 8.000 anos, porque senão não haveria pedacinho da Terra sem uma cidade sua. Tudo isso é argumento de razão, tá certo? E que me parece entre o muito provável e o certo, o apodíctico, né? Ou seja, não há como questionar isso, né? Não há como questionar isso. E então, mas devemos ter cautela máxima, seguir a regra de Santo Tomás e de Leão XIII quanto a não aderir a nenhuma doutrina científica, com certeza, tá? Nenhuma. No máximo, fazer o que fez Pio XII com respeito a Lemaitre, que disse que a teoria do Big Bang parece, as palavras dele são, parece verdadeiramente que é assim, que foi assim, mas veja, ele não empenhou a sua autoridade numa certeza,
conquanto esteja próximo da certeza, ainda não é a própria certeza, tá? Não é a própria certeza, razão porque, se um dia se descobre que o Big Bang está errado, Pio XII não falhou em sua autoridade doutrinal. Ele falou apenas de probabilidade. Quando você se agarra firmemente a uma probabilidade, como dizia Aristóteles, firmemente, Pio XII se agarrou firmemente a essa probabilidade, inspirado de algum modo pelo Espírito Santo, não há que duvidar, mas sempre que é assim, você teme, de algum modo, que ela esteja errada e que outra esteja certa, né? Tá certo? Você teme. Alguém já me argumentou mais. Pio XII, no documento dele, As Provas Tomistas da Existência de Deus segundo a Ciência Moderna, ele assume plenamente como é que é? A doutrina do universo de expansão. Espera aí, cuidado. Primeiro, ele não disse em nenhum momento que eu mando, ordeno isso ou aquilo. Ele não disse isso, tá certo? Segundo, que me parece bem no campo dialético, o seguinte: suposto implicado, dado, se esta doutrina da expansão do universo for certa, pode-se ainda usá-la nos mesmos 5 argumentos de São Tomás para provar a existência de Deus. E me parece que ele o faz muito bem, tá certo? Dentro do campo da tópica, da dialética, né? Então, é preciso ter muito cuidado. Nós estamos numa época, eu fico me repetindo nisso, né? Nós não temos magistério. Quando eu digo que o católico adora ter uma autoridade que lhe diga o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque assim ele tem ali sua liberdade melhorada. Ele só pesquisa livremente coisas dentro daquela coisa já indicada pela autoridade. Como nós não temos, nós somos como crianças soltadas no mundo sem proteção dos pais, né? Tá certo? E o que nós vemos são essas coisas. Nós vemos um professor Emílio ser considerado autoridade teológica, pelo amor de Deus, né? Nós vemos esse site, aí você disse, falando de como é que é? De extraterrestre. Isso é só um dos absurdos. Tem muitos outros absurdos nesse site. Eu imagino. Eu vi um padre português, né, dando data para o fim dos tempos, não sei o quê. Aí tem gente que estava estocando alimento, porque a gabarra, ou sei lá o que é isso, ia acontecer logo. Ou seja, é um mundo de loucos sem um pai doutrinal que lhe ponha balizas no caminho, de modo que ele não se extravie, né? Ele pesquise, mas dentro de coisas. Ademais, a confusão do sacerdócio comum e da noção de povo de Deus, que são Vaticano II, né? Essas duas doutrinas, acabaram com a hierarquia docente, né? Papa, bispos, sacerdotes, leigos. Então, hoje, os leigos pontificam. Eu mesmo, você, todos nós pontificamos. Claro que nós dois estamos tentando seguir estritamente o que disse o... Mas quem diz que nós não erramos também, não é isso? Então, acabou-se aquela hierarquia que se fundava no carisma da infalibilidade e nas luzes de Estado competente de cada nível deste. Então, nós vivemos realmente uma confusão tremenda, e é aquilo, como se fosse possível. Se os tempos não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam, né? Porque é uma coisa caótica mesmo. Você hoje discutir com alguém é uma coisa impressionantemente louca, porque não se trata de uma discussão, de uma disputa, é uma briga, entendeu? A partir de pressupostos nada firmes e tal. Por isso é que, neste campo, eu sempre gosto de dizer, às vezes eu propendo, isso é verdade, mais para o Big Bang, às vezes recuo, e isso é saudável. Ou seja, eu não tenho certeza, tá certo? E sigo assim a regra de Santo Tomás e de Leão XIII, providentíssimos Deus,
era uma obra, uma encíclica que todos deveríamos ler, né? Porque é uma regra de conduta. É claro que ela foi escrita para os sacerdotes, mas nós, hoje, leigos, abandonados pelos sacerdotes, também devemos lê-la e seguir, pautar nossa mente por isto, né? Deixar que isso conforme a nossa mente, essa regra de cuidado extremo, sempre para não lançar de modo algum a fé ao escárnio dos ímpios, e de modo a que nós mesmos não percamos a fé e nosso próximo também não perca a fé. Eu acho que eu termino por aqui, né? Muito obrigado, professor. Agradeço muitíssimo sempre a sua disponibilidade. Muito obrigado. Samad, eu acho que... Então, muito obrigado ao professor Carlos Nogueira por ter vindo aqui elucidar e jogar um pouco de luz em cima de questões tão obscuras no meio católico. Muito obrigado também ao André. Esperamos que tenham gostado e um agradecimento em especial agora aos apoiadores: Maria Isabelle, Erivan Galdino, Gil Feng, André Manzaro, Roniel Alves, Isabelle Bertuleza, Matthew, Júlia Guinello e Moisés Dias. Muito obrigado a todos por continuarem apoiando o canal e até a próxima.